E hoje é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E quando se fala nesse tema, logo vem à cabeça o nome de Pedro Bandeira. Com mais de 100 livros publicados, ele é um dos principais e mais vendidos autores da literatura infanto-juvenil no Brasil. Já são mais de 30 milhões de livros espalhados por aí. E hoje a gente tem o imenso prazer de recebê-lo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso recebê-lo aqui. Bom, você é um dos principais ícones da literatura infantil e juvenil do país, é indiscutível isso. Agora, quando você começou a escrever, você de fato já tinha uma preferência por qual público você ia atingir? Você já sabia que você queria ir para as crianças, para os adolescentes e não para os adultos? Bom, eu sempre vivi de escrever como jornalista. O jornalista tem que saber escrever, senão perde o emprego. Não é? Tem alguns, é questionável. Não é verdade? Agora, e é uma escola interessante, porque você é treinado para escrever sobre qualquer assunto, inclusive sobre assuntos que você não domina. O chefe de reportagem da mãe, quando você é foca, né, vai fazer tal coisa e você tem que fazer. E pronto. E meio tardiamente, já com 30 anos, eu comecei profissionalmente a fazer pequenas histórias para uma editora, para sair em revistas de banca. Comecei a gostar daquilo. Né? E aí... a partir dessa época, surgiu no Brasil o fenômeno do livro adotado em escola, do livro de adoção escolar para o que é hoje o ensino fundamental, desde das primeiras letras até o fim do meu tempo chamado ginásio, hoje seria o Fundamental 2. Então, quando eu fui sugerindo que eu escrevesse para esse público, fiz um livro e tal, e aí quando eu resolvi publicar só para esse público, eu não conhecia esse público. Eu não era nem psicólogo, nem pedagogo. Então eu fui me dedicar e fui estudar. A minha formação é em sociologia. Então fui estudar, fui me aprofundar em psicologia do desenvolvimento, para inclusive saber como as diferenças sutis entre a cabeça de alguém de 8 anos e outro de 10 e outro de 12. Porque um homem de 40 e outro de 44 são iguais. Mas uma criança de 8 e outra de 12 são totalmente diferentes, não é? Claro, é bom você estudar isso, mas o importante é você ter sensibilidade para descobrir a diferença, as nuances entre as idades. Eu estava até comentando com você antes de começar o nosso papo. Vamos supor, eu e Ruth Rocha somos da mesma geração e sofremos muito com a ditadura militar. Então suponha que eu e ela queremos falar que é muito ruim ditadura, que o bom é a liberdade. Mas Ruth resolveu falar com criança bem pequena. Então como é que ela dá esse recado? Então ela faz um livro chamado O Reizinho Mandão. Um reizinho que manda todo mundo, manda todo, cala a boca e tal. E a criança então lê aquilo e fica revoltada com o reizinho que manda eu calar a boca. Como? Cala a boca, já morreu? Quem manda na minha boca sou eu. Ela já está mostrando para uma criança de 6 anos, 8 anos, que é ruim a censura, tá? Agora, eu quis falar sobre uma coisa, mas já para crianças um pouco maiores, digamos no Fundamental 2. Então eu faço a droga da obediência, uma metáfora diferente, em que um sujeito inventa uma droga para fazer todo mundo ficar obediente. E todo jovem obedecer o mais velho e não pensar sozinho. Então, o assunto é o mesmo, mas a maneira de contar dependeu da idade para a qual a gente quer passar essa ideia e fazer com que essa ideia eventualmente germine na cabeça dessa pessoa. Claro que se eu fosse escrever para adultos, seria diferente, eu faria um outro tipo de livro, mas o assunto não importa. O ser humano que está respirando, ele presencia tudo que acontece em sua volta. Vamos supor que você está numa sala onde há papai, mamãe, a vovó, uma menina, e há uma criança de 2 anos brincando no chão. E nesse momento, a vovó começa a voar. Você leva no ar. Todo mundo se assusta. Criança de 2 anos, não. Para ela, tudo que acontece à sua volta é novo. Por que a vovó não voa? Entende? Então depende do nível de vivência que você tem para você encarar um determinado assunto. Então qualquer assunto pode ser tratado com qualquer tipo de idade. Depende do como. É a forma que faz com que você me chame de um autor infanto-juvenil.
tá? É a forma com a qual eu escrevo, porque quando eu escrevo eu penso em quem vai me ouvir. Eu estou olhando no olho dessa pessoa e quero saber qual é o nível de sensibilidade dessa pessoa para o assunto que eu vou mostrar. Se de repente eu começo a entrar em muitos detalhes, vai ficar chato. A pessoa não vai me ouvir. Tá? Então eu tenho que chegar no nível dela. Como é que ela vai me... Eu quero que ela me compreenda. Eu preciso que ela me compreenda. Porque é importante para a formação dela que ela pense no assunto. Tá? Então eu tenho que saber qual é o nível de sensibilidade desse meu interlocutor. Agora, pensando em tudo isso, como é que o senhor cria um personagem? É inspirado nas pessoas que o senhor conhece? O senhor se coloca, de fato, dentro daquele personagem para criar? Porque são vários personagens por livro. Por exemplo, os caras eram 5, né? Então, como é que o senhor cria um personagem? De onde vem essa inspiração? O personagem tem que ser o espelho daquilo que eu quero discutir. Eu queria discutir, eu quero falar, porque justamente no começo da adolescência, é um começo que você deixou de ser criança e vai tentar construir uma personalidade adulta. E é esse momento que há rebeldia, em que a menina começa a discutir com papai e mamãe. Tá? Antes, o papai é um super-herói. Quando eu tenho 7 anos, meu pai é maravilhoso. Quando eu tenho 15, meu pai é um idiota que não deixa eu sair e baixa a minha mesada e não sei o quê, né? Depois, quando o papai morre, a gente é velho e fala, meu pai era um herói. Né? Como que eu não aproveitei mais, Por que né? que eu não aproveitei mais? Era um sábio. Não é? Então, como eu quero discutir isso nessa idade, todos os 5 são da mesma idade, e com mais ou menos a mesma, os 5 dos caras desse livro, os protagonistas desse livro, são todos naquela idade em que eles estão tentando se libertar. Quem leu esse livro nota que, por exemplo, eu não falo dos pais desses meninos. Não falo. Porque se eu falasse, a dinâmica do livro seria em suas famílias. Eu já quero fazer uma coisa fora deles. Uma coisa que eles estão prestes a enfrentar na sociedade. Tá? As repressões sociais, aprender o que é uma lei que deve ser respeitada, qual é uma regra dura e contra a qual eu devo lutar. Então ele já tem que saber escolher, saber quando aceitar e saber principalmente quando dizer não. Porque ele pode, por exemplo, fazer amizade com um rapazinho que fala, pô, fuma isso aqui, bacana. Você não é macho, fuma aí. Então, você é quadrado, você é careta. Você não faz mal, que imagina. Esses coroas falam que é mal. E ele tem que aprender nessa hora e dizer, não, eu não quero isso. Ele tem que ter força. É difícil dizer não. Aceitar, entrar na manada, ser um carneiro é fácil. É mais simples. Não é mais simples? É mais eu realmente maduro o suficiente para dizer, não quero isso. Meu caminho não é esse, é aquele. Eu escolho outro. Entende? Então eu quero eu quero criar pessoas fortes. Eu não quero que ele seja um carneiro. Ele logo, com 16 anos, você já pode votar no Brasil. Tá? Eu quero que ele já aprenda a escolher. Comece a ter a opinião própria. Escolher o próprio caminho. Por isso que nós, os autores que até têm sucesso na literatura infantil e juvenil, são pessoas que não dão lição. Que não querem eu não quero vender um peixe para o meu leitor comprar cegamente, não. Eu quero apresentar várias escolhas para que ele construa a sua própria vida. Eu fico tão feliz, sabe, querida? Eu já tenho tantos anos de profissão que comecei, você mal estava nascendo, que a gente já tem muitos adultos que foram nossos leitores e a gente recebe muito retorno. E a gente retornos gostosos. E um dos mais interessantes foi uma vez que eu recebi um e-mail de uma leitora que cresceu, estudou direito, prestou concurso, virou juíza e me escreve o seguinte: sabe, Pedro, cada vez que eu pego um processo muito cabeludo, eu penso como um cara agiria numa hora dessa. Gente, deve ser um prazer inenarrável receber. Inenarrável. Isso, né? Quer dizer, aquilo que eu vendi como ética faz parte da alma de uma juíza de direito. Tá? Ela vai procurar o que é o certo e errado e os caras são uma inspiração para isso. É isso que eu quero. Por isso que eu não escrevo para adulto.
Já escreveu também. Agora, por falar em inspiração, a Georgia Cavicchioli mandou assim, ó, Pedro fez parte da minha infância, mandou um coraçãozinho aqui. E tinha mais alguém que tinha mandado aqui uma mensagem, Lolo Bentes. Pedro Bandeira mandou palminhas e as bandeirinhas do Brasil aqui. Muita gente, de fato, tem a infância marcada por isso. Ó, Elis Rose também mandou, amo Pedro Bandeira. Os seus livros marcaram a infância de muita gente. Agora, por exemplo, quando você escrevia para um jovem de 12 anos, lá em 1980 e pouco, 1990, que, por exemplo, era o meu caso, o público hoje dessa mesma idade é completamente diferente, porque tem outros artifícios que vão desde tecnologia até a própria mentalidade, né? O que antigamente a gente fazia quando a gente tinha 12, 13 anos, hoje as crianças fazem com 7, 8. O tempo passou, as coisas mudaram, mas o seu livro continua caindo no gosto das crianças daquela idade. E, por exemplo, A Droga da Obediência não tem a tecnologia em si. Por que você acha que, de fato, não foi uma coisa que ficou esquecida com o passar dos anos? O mundo, a tecnologia no mundo mudou muito nos últimos anos. Se você tivesse nascido no século XVI e viver 100 anos, provavelmente a tecnologia de quando você nasceu e que você morreu é a mesma. Nada mudou, não houve choques, não é? Agora não. O menino de 20 anos já está envelhecendo em relação a certas coisas que estão surgindo. Mas veja você, o ser humano, na sua essência, ele não muda. Veja, até hoje, A Droga da Obediência faz sucesso, sendo que quando eu a escrevi não havia celular, não havia computador pessoal, internet, Google, nada disso, Facebook. Mas por que ele continua fazendo sucesso? Hoje ele vende mais do que vendia quando foi lançado. Porque o ser humano continua querendo descobrir seu caminho. As tecnologias vão ajudá-lo nessa escolha, mas não vão determinar essa escolha. Veja, o autor mais encenado e que mais adaptam para cinema hoje ainda é o William Shakespeare, que escreveu peças há 400 anos. Por que ele escreveu sobre o quê? Sobre tecnologia? Não. Escreveu sobre o amor impossível, sobre o ciúme, sobre a cobiça, sobre a ambição, sobre o medo. São coisas, isso não mudará jamais. Sabe, na Marca de uma Lágrima é trato de uma história de uma menina apaixonada. Sempre haverá meninas apaixonadas e que não conseguem alcançar o seu amor. Então eu quero discutir a sensibilidade dessa menina. Isso não vai mudar pelo fato dela ter ou não ter celular. Ela ter ou não poder consultar o Google, sabe? Amor é amor em qualquer época. Amor é amor. A inveja, o ciúme sempre existirá. Então a função da literatura é tratar dos sentimentos humanos. Se você, hoje você vê o Dom Casmurro do Machado, que tem 150 anos, é um livro vivíssimo, sobre um homem fraco que casa com uma mulher forte, uma mulher alegre, mas dona do mundo, e ele não consegue, ele é esmagado por aquilo, ele nem pode compreender, como é que ela pode me amar se eu sou tão bicho? E ele não sabe disso. Ele é um bobinho, o Bentinho. Você lê esse livro e fala, nossa, hoje que a gente fala do feminismo, do empoderamento da mulher, nossa, a gente via isso no tempo ainda que o Brasil ainda estava saindo da escravidão, onde a mulher não podia nem aprender a ler, a mulher não podia ir para a faculdade, não podia votar. E o livro está vivíssimo. É belíssimo esse livro ainda, como se fosse escrito hoje, com a nossa maneira de escrever hoje, não conseguiria fazer uma coisa tão boa como ele fez. É verdade. Tá? Se eu falar sobre famílias que se odeiam, vamos supor que nós estamos em Israel e um menino judeu gosta de uma menina muçulmana. Não são os Montecchio e os Capuleto da atualidade, né? do Romeu e Julieta? Só que tem 400 anos essa história. O amor dele será impossível. No entanto, pode acontecer. E acontece. Até na nossa sociedade hoje, que é tão estratificada, se um menino rico, ele gostar de uma menina pobre, ele vai ter dificuldades de conseguir realizar esse amor. A família vai dizer, não, como? Você que não pode. Nossa, ela é negra, como?
Entendeu? Mas depois dizem que o brasileiro não tem preconceito. Imagina que não, né? A literatura continua mais viva do que nunca. Olha, Pedro, tem um monte de gente aqui mandando mensagem falando que ama você, ó. Minéia Gomes falou que ama você. José de Paulo, Pedro é incrível. A Luísa Púrquio está fazendo uma pergunta aqui, ó. Que máximo, sou sua fã. Como incentivar o hábito de leitura nas crianças? Será que podemos incentivá-los a serem pequenos escritores? E isso vai muito com uma pergunta que eu ia te fazer, que é o seguinte. A gente fala que falta um pouco desse hábito de leitura nas crianças, mas a gente precisa fazer uma meia-culpa, porque os pais em si, eles não sabem incentivar os filhos a ler. Às vezes é uma coisa que acaba passando e que as pessoas não se dão conta. E o problema, acho que terceirizam muito a educação para a escola. Falam, não, então ele vai aprender isso na escola. E os pais acabam se eximindo dessa culpa. Não preciso fazer isso em casa. O que acontece para essa geração ter perdido tanto esse prazer? Olha, você poderia ser a pessoa que respondesse essa pergunta, porque antes de a gente começar, você estava falando do teu filho, que tem 9 anos, e que você disse que contava histórias para ele desde que ele estava na sua barriga, e que ele cresceu ouvindo histórias. Adormeceu ouvindo a tua voz contando história para eles. E hoje, aos 9 anos, ele é um leitor voraz. Ele é. Tá? Porque é o seguinte, gente. Sabe, eu queria falar para você o seguinte, o problema da educação do teu filho não é da escola. Essa responsabilidade é tua, é da família. Não é da escola. Eu não posso cobrar, eu não faço nada pelo meu filho e espero que a escola resolva o problema da educação dele. Não. A escola é uma complementação da educação que eu dou para o meu filho. Quem vai ensinar ele a ser ordeiro, a ser responsável, a ser respeitoso, tá? A gostar de ler, a gostar de teatro, tá? A entender um pouco de música, sou eu. Agora, espero que a escola faça tudo isso. Veja, uma professora, melhor que seja, não pode botar 40 alunos no colo ao mesmo tempo. Isso é função da mamãe, do papai e da vovó. Tá? Agora, eu não faço isso. Eu dou tudo pro meu filho. Eu não sei porque é que ele é esse idiota. Sabe? Eu acho importante me sacrificar para comprar um tênis de grife pro meu filho. Mas eu me queixo se a escola manda eu comprar um livrinho para ele ler. Eu não gasto dinheiro com besteira. Quer dizer, é importante eu investir mais no pé do que na cabeça do meu filho? Pensem um pouco. Nós somos uma sociedade que não se interessa pela educação dos próprios filhos. Nós achamos que pagamos uma escola cara. Sabe? Meu Deus, eu me lembro uma vez um querido amigo, faleceu já, eu gostava muito dele. Ele é um homem rico. E uma vez ele falou, ai Pedro, sabe, não aguento mais. A escola do meu filho, a orientadora da escola do meu filho, sempre me chama para dizer que o meu filho fez isso, que o meu filho aquilo. Ora, tenha paciência, ela tem que entender que lá na minha fábrica eu tenho mais de 300 funcionários para cuidar. O meu filho é problema dela. Nossa. Então é claro que o menino tinha tudo, menos um pai. Ele era pai dos 300 operários da fábrica dele, não do próprio filho. Ele dava tudo para esse menino. E o menino... Gente, esse não é o dava problema. atenção. Esse é o problema. Pode olhar as sociedades de maior sucesso. Há 50 anos atrás, a Coreia e o Brasil eram países extremamente iguais. Iguais em tudo, quase que em número de população, em nível de desenvolvimento, IDH, e renda per capita e tal. Só que a Coreia passou por uma revolução educacional incrível. Onde está a Coreia hoje e onde ficou o Brasil? Tá? Porque o pai e a mãe coreanos levam muito a sério a educação. Dizem que numa escola, a vovó às vezes leva a filha para a escola e ela fica na calçada tentando olhar lá dentro, ver como é que a netinha está se portando. Ela tem que ver. Ela não deixa... Se você que é professora, que eventualmente tenha um aluno, por exemplo, nipônico oriental, já notou que o pai dessa criança nunca vem reclamar nada para você? Se você chamá-lo para conversar, ele fica de cabeça baixa fazendo assim quando você fala. Ele te respeita. Ele respeita você, professor, mais do que tudo.
E pode olhar nas listas dos vestibulares. Os primeiros colocados sempre têm sobrenomes orientais ou judaicos. Os Rodrigues, Silva, Santos estão lá embaixo. Porque o problema é nosso, nós temos que melhorar nós mesmos. Nós não podemos achar que o governo vai fazer tudo, que o governo vai resolver. Não, o problema é nosso. Nós fazemos nossos filhos. Ou então, é melhor não ter, não os ter. Nós não somos obrigados a ter filho, porque ter um filho é fácil. Educá-lo é gostoso. Faz parte da vida. Por que a gente não dá essa atenção? Por que eu não conto a história para o meu netinho no colo, enquanto ele dorme? Por que eu não canto uma canção? Por que eu não mostro uma boa música para ele? Não vou deixar que os DJs façam a cabeça musical deles. Tá? Eu vou deixar que a televisão faça a educação. Eu não posso levá-lo ao teatrinho infantil. É caro. Não, gente. Caro é gastar dinheiro com roupa de grife. Tá? Com coisa que a criança não precisa. E a gente já tem tanta opção para todos os bolsos. Tem teatro gratuito, tem as peças mais caras. Tem, mas tem teatro de graça. Tem, não precisa levar nos grandes musicais caríssimos. Sabe, no teu bairro tem gente que faz teatro amador, dá para você levar para ouvir música. Por que você não leva ele no museu? Você não entende? Fala com alguém que entenda, sabe? Olha, gente, o problema não é o dinheiro, o problema são os conteúdos. Nós podemos fazer uma criança ser bem-sucedida na vida, e não é com dinheiro que nós vamos fazer isso. Olha, Pedro, continuam chegando aqui vários comentários. A Mônica falando uma maravilha. Aí o Henrique fala o seguinte, tudo começa em casa, a escola só complementa. O ilustre escritor tirou a palavra da minha boca. O José de Paula falou, meu filho tem 12 anos e o nome dele é Pedro, não foi à toa. Aí tem aqui mais um, aí o José de Paula complementa, foi devido ao livro de mestre Pedro. A Luísa está fazendo aqui mais uma pergunta. Muitos escritores falam que escrever é um processo muito doloroso. Isso acontece com o senhor? Bom, é trabalhoso. Tudo que você for fazer bem é difícil. Fazer mais ou menos nas coxas é fácil. Mas fazer bem é muito difícil. Você sabe, a gente tem exemplos grandes na arte. Dizem que o Baudelaire levou 9 anos fazendo e refazendo o seu Flores do Mal, que os escritores fizeram 20 anos penteando um livro, Madame Bovary. Flaubert ficou 20 anos refazendo Madame Bovary, até ele achar que estava pronto. Sabe, um pintor não pega uma tela em branco e ficou pronto. Não, ele faz esboços, ele tenta, ele pesquisa. Quando ele vai para a tela, ele já trabalhou um tempão naquilo. Fazer bem feito. Não pensa que um grande compositor pega o violão e já sai a música. Não, ele tenta, sabe, é gostoso isso. Não é doloroso, é gostoso. Eu levo, puxa vida, eu refaço livros e às vezes ele nunca fica pronto. Né? Quanto tempo o senhor leva para fazer um livro? Depende. Há livros que, o Pântano de Sangue está aqui, ele exigia a pesquisa. Eu fiquei 2 anos estudando o Pantanal de Mato Grosso, a antropologia, a biologia do Pantanal, para poder me sentir capacitado a escrever o livro. Tá? Claro, agora um livro que não precisa de pesquisa, eventualmente pode sair de um livro facinho, pode sair... De um insight, assim. Pode sair pequenininho, livro para criança pequena e tudo mais. Mas, normalmente, a gente penteia muito o macaco, mas não penteia demais, viu? Para tirar todos os piolinhos, macaco, ele fica cheiroso, demora, viu? Mas é gostoso. Aprimorar é gostoso. Tá? Tudo que você for fazer na vida, faça com capricho. Se dedique, dê o melhor de você. Chutar é fácil, mas não vai sair bom. Na primeira, ficou bom, não fica. Mas não é doloroso, não, é gostoso. É gostoso. Deve ser um prazer também, porque mais de 100 livros, né? Se fosse... Nossa, eu ouvi dizer que o Dorival Caymmi, ele tinha um pedacinho de música que ele guardava. Um tempão, só tinha o estribilho.
E ele não se apressava, ele esperava. Aí, anos depois, ele tinha ideia, pum, e saía aquelas músicas maravilhosas que ele fez. Você fala, não, música popular é fácil. Não é. Não é fácil. É fácil, fazer qualquer bobagem é fácil. Mas fazer bem feito não é difícil, é gostoso. Não se apavore. Capriche. Olha, sensacional. A gente tem aqui vários outros comentários, ó. A Elis Rose está perguntando, se você pudesse indicar um livro para alguém que nunca leu por prazer, passar a amar literatura, qual seria esse livro? Bom, se você lê bem e você quer conquistar alguém adolescente, geralmente a Droga da Obediência e a Marca do uma Lágrima fazem esse trabalho. Eu adoro quando alguém me escreve e diz, Pedro, eu não gostava de ler, mas eu li a Droga da Obediência e agora eu gosto, né? Tenho várias experiências nesse sentido. Tenho até uma menina que agora já ficou adulta, já casou, mora na França hoje. Ela morava em São Paulo, num bairro chamado Penha. Você que não é de São Paulo não conhece, sim, mas tem uma Penha em São Paulo, também tem no Rio. E ela me escreveu, Pedro, não gostava de ler a partir da Droga do Obediência. E aí ela ficou minha amiga. Passou a escrever cartas e responder, ficou minha amiga. E 4 anos depois, ela me mandou uma carta em que ela falava do que ela estava lendo. Ela estava lendo a Odisseia de Homero e Canaã do Graça Aranha. Nossa. Quer dizer, de não gostar de ler até o Canaã em 4 anos. Tá? É um processo. É um processo. Então, ela pegou no breu e foi para frente. Agora, depende da idade de que tem essa pessoa. Se ela é adulta e geralmente ela teve dificuldade, provavelmente ela não foi bem alfabetizada. Ela tem uma dificuldade de compreender o que lê. Esse é o nosso problema. Mas, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Existe a obrigatoriedade pelas escolas de que as crianças leiam alguns livros. Eu tive a sorte de, por exemplo, ser indicado a Droga da Obediência, mas muitos dos clássicos, às vezes, eles são dados para uma idade inferior ao que, de fato, a criança entende e acaba vindo trauma. E aí eu vou usar de novo um exemplo pessoal meu. Tinham vários livros que eu li quando eu era criança que eu lembro de ter odiado. Macunaíma era um deles. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu falei assim, deixa eu pegar esse livro de novo para entender por que eu odiei. E quando eu reli o livro, Machado de Assis é o maior exemplo. Eu olhava e falava, que livro incrível, impressionante, como que eu não gostei disso? Mas quando você tem 13 anos é chato mesmo. E você não tem maturidade para isso. Então essa obrigatoriedade da escola, ela não acaba às vezes mais prejudicando do que ajudando? Pois está errado, eu acho que está errado. Eu acho, por exemplo, uma professora italiana, se quiser fazer um adolescente ler a Divina Comédia, ele vai quebrar a cara. Não dá para ler. Sabe, se o menino inglês de 13 anos vai achar muito chato ler o Rei Lear. Para ele é chato. Porque está errado, não é? O Shakespeare não escreveu o Rei Lear para alguém de 14 anos. O Mário não escreveu Macunaíma para alguém de 13. Então está errado o professor forçar isso. Dê aquilo que vai conquistar. Porque a arte vai ser conquistada aos poucos por você, se você foi bem introduzida na arte. Tá? Por exemplo, o próprio Dom Casmurro, que é um livro genial, perfeito. Claro que o Machado de Assis não escreveu isso para um adolescente. Porque, veja, é narrado por um homem velho. O Bentinho já é velho, já teve um casamento frustrado, uma vida frustrada. Chamam ele até de Casmurro, porque ele é mal-humorado, ele é um chato de galocha. E está contando essa história. É claro que não vai agradar alguém adolescente. Mas se você tiver 30 anos, 35, 40, nossa! Você vai ver o peso do ciúme, você vai ver tanta coisa aí, tá? Não você dá já vivenciou aquilo. Não é verdade? Então eu acho que é um erro. Aí esse é um clássico, tem que ler. Por exemplo, veja, o Zé de Alencar era um grande criador de mundos, mas ele hoje é muito chato. Porque quando ele escreveu, não havia fotografia, não havia cinema, não havia televisão. Então, se ele queria falar de uma floresta para uma pessoa do Rio de Janeiro, ele tinha que descrever em detalhes essa floresta, porque essa pessoa nunca tinha estado lá. Sim. Se ele queria falar de índio, ele tinha que descrever muito esse índio, porque ninguém conhecia índio. Então, hoje não precisa. Se eu quiser escrever para o menino Ceará, nevava, ele sabe o que é. Ele cansou de ver neve na televisão, no cinema. Na época, falava nevava, o que é neve?
tem que escrever com pequenos pedacinhos que nem flocos de algodão caindo do céu. Tem que escrever detalhadamente, senão a pessoa não entende. Então hoje esse livro é aborrecido. Eu não preciso disso. Eu posso ir depressa. Eu não preciso descrever cenário. Você pegar a droga de evidência, eu não descrevo nada, eu não preciso. Naquela época, há 100 anos atrás, eu precisava. Então eu forçar um livro desse, né, nessa época, quando para um jovem, ele vai achar aborrecido. E eu vou vacinar o meu aluno contra um grande livro. Então tome cuidado, não faça isso. Pegue o livro que seja adequado para a idade. E pega, você quer Machado? Machado tem coisas lindas, tem continhos que uma pessoa de 14 anos pode entender. Dá um enfermeiro para ele. Eu uma vez, quando era professor de literatura, eu fiz uma experiência incrível. Eu peguei um conto, a Missa do Galo, do Machado, e tem vai todo mundo para a Missa do Galo, fica só um rapaz e uma moça, e eles ficam só conversando. E você sente como o nível de atração um pelo outro vai crescendo. Vai crescendo e eles falando de outra coisa. Mas você nota que eles não se aguentam mais. Peguei esse conto e peguei um conto pretensamente erótico da revista Playboy. E mandei os adolescentes lerem os dois. Todos acharam muito mais erótico o Machado. Porque aquele conto erótico da coisa é explícito. Eu não imagino nada, está tudo ali. No outro eu imagino, nossa, olha o cara. Ele olhou para a pontinha do sapato dela. Não, entendeu? Sabe? Então eu deixei que o meu leitor imaginasse a cena, ele achou muito mais interessante. Porque cada um cria a sua cena. Claro, muito mais excitante. Entende? Então dá um continho, sabe? Tem contos fantásticos, maravilhosos do Machado. Dá para eles, vão gostar e falar, mais tarde, querido, você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ai, genial. Você vai amar e tal. Espera, entende? Ele já, mas não vacina ele contra. Não adianta obrigatoriamente ler aquele Catatal Iracema. É duro engolir Iracema hoje em dia. Iracema foi um dos livros que eu não dá. Odiei quando era criança. A história é uma história idealizada, romântica demais. Um português gosta de uma índia e a índia vai ter um filho. Se o português não estiver do lado, ela morre. Não. Se o português estiver do lado, vai passar uma infecção para ela. Aí sim que ela vai morrer. Ela, como índia, sabe ter filho muito melhor sem o português do lado. Sabe? É uma bobagem. Claro que, nossa, se você sabe que é o romantismo, você vai se divertir até lendo o Iracema. Mas não dá isso para um menino, para uma menina do ensino médio. Não faça isso, coitadinho. Olha, Pedro, continuam aqui várias mensagens, quase todas te elogiando aqui. E tem uma mensagem da Ana Beatriz Lopes Lancha, que ela mandou o seguinte: eu conheci o Pedro Bandeira enquanto fazia o curso de jornalismo e pude entrevistar essa pessoa fantástica. Nunca vou esquecer. No meio do papo, que ele disse o seguinte: o erro dos professores é dar aula para os bons alunos. Quem diria, acabei me tornando professora. E carrego até hoje isso que ele me disse. Que alegria que tenho quando me enviam um aluno e dizem, boa sorte, esse aluno é terrível. Ah, que delícia que será. Bons alunos não precisam de mim. Eu leciono para aqueles que me pedem, que berram silenciosamente pela atenção do professor. Pois é. Esse é o grande problema do ensino. Você é sobrinha de um grande médico e sabe que para que serve um médico? Para tratar de quem é sadio ou de quem está doente? O professor, ele existe para ensinar para quem já sabe ou para quem não sabe. Nós, então, entretanto, como professores, nós perseguimos o aluno com dificuldade. Nós dissemos que ele é ignorante, é preguiçoso. Não, ele não está entendendo. Que, como médico, você faria o quê? A pessoa está muito doente, você vai dar 3 dias de suspensão para ele? Vai dar 0 no exame, você manda ele fazer o exame, o exame de sangue, ele está... Não, seu exame está horroroso, ele dá 0. Não é assim. Um exame para um médico, ele pede para você ir para um laboratório fazer exame de sangue, o exame de urina, o que for, para saber o que você tem e ele tratá-lo. Não para você ficar sabendo o que você tem. Então a nota é completamente idiota. Se você dá uma prova para os seus alunos, é para saber se a matéria que você deu pegou. Se metade não entendeu, não adianta dar nota baixa para ele. Você vai ter que repetir a aula, explicar melhor,
Porque a tua função é fazer com que todos entendam. Então, o teu alvo é o aluno que tem dificuldade. Mas a gente persegue o aluno que tem dificuldade. A gente suspende, expulsa. Tá? Então, você vai dar aula na periferia. É claro que as crianças que tiveram famílias desestabelecidas, o pai é bêbado, o pai abandonou a mãe e tudo mais, ele vai ter dificuldade. Aí você persegue essa criança, expulsa a criança da escola, depois ela vai o quê? Ela vai achar ser acolhida pelos piores da sociedade e, eventualmente, mais tarde ela vai te assaltar. E você diz, está vendo? O governo não faz mais cadeia. Pensa um pouco. Nós, professores, somos responsáveis por grande parte, ou por 90% dos problemas da nossa sociedade. Nós, pais, desatentos, somos responsáveis pela violência. Somos responsáveis por criar as pessoas que nos assaltam, que vão para as drogas, que estão na cadeia. Porque nós é que somos responsáveis pelo futuro. Nós podemos construir o futuro. Você, professor, que dá nota baixa para os alunos que têm dificuldade, pensa um pouco, pensa melhor. Essa criança precisa de você. Ah, mas ele já tem 12 anos, sim. Mas se você não fizer alguma coisa, quem vai fazer? Se a família não fez até então, quem fará? Pensa melhor. Sensacional. Acho que resume muito grandes discussões que a gente tem hoje em dia e que as pessoas não entendem, às vezes, que é a base que leva a tudo isso. Ainda tem aqui várias outras mensagens. Olha, a Débora Silva, em nome da Biblioteca José de Alencar, da Faculdade de Letras da UFRJ, parabenizamos o programa e desejamos longa vida a Pedro Bandeira. A Patrícia está fazendo uma pergunta aqui, ó. Patrícia Oliveira Costa. O que o senhor acha dos livros digitalizados? A essência da leitura não é também sentir as folhas de papel na mão? Bom, essa é uma discussão candente e que, por incrível que pareça, eu há uns anos atrás achei que o livro digitalizado ia vencer. Até pela facilidade de acesso a ele. Se eu vou no Amazon e tal, pago não sei o que, o livro está ali. E às vezes eu vou procurar na livraria 1, não tem, livraria 2 não tem, livraria 3 não tem. Então eu achei que ia vencer. E não venceu, até agora. Mesmo fora do Brasil, o máximo parece que nos Estados Unidos, só 17% dos livros em circulação são digitais. Se você vai na grande feira de livro de Frankfurt, é só papel. As pessoas não gostaram ainda. Mas acho que uma ou outra geração vai pegar. Sabe por quê, minha querida? Eu vou te dizer uma coisa, pelo acesso. É difícil. É difícil. A droga do bem ser adotada na escola tal. A professora fala, comprem esse livro. O pai vai procurar numa livraria, não tem. Vai na outra livraria, não tem. E ele não tem tempo, ele acaba desistindo. Às vezes ele vai pela internet e compra no sebo da internet, que sai mais barato. É ruim para mim, porque aí eu não ganho nada. Comprei na livraria. Comprei na livraria. Mas quando for o livro digital, o livro digital pode ser bem mais barato e acessível a todo mundo. Só que aí todo mundo tem que ter o suporte. Como é que vai esperar no Brasil? As crianças não têm nem comida no prato, todo mundo vai ter um tablet. Quando que isso vai acontecer? Não sei. Claro que é gostoso o livro de papel, mas o livro de papel, quando você é criança, você acaba superando esse livro. Você gosta desse livro quando você tem 11 anos. De repente você tem 17, o livro está esquecido lá. Tá? E eu não sei, eu não sou contra o livro digital, embora eu não leia digital. Eu não leio. Mas, por exemplo, veja, enciclopédia. É muito melhor eu consultar o Google do que eu ter uma enciclopédia. Uma enciclopédia que eu tenho na estante, ela é antiga. Se eu quero saber a população da Hungria, o que está informado na enciclopédia, que foi impressa em 1970, está defasada. Ao passo que eu vou no Google, eu sei qual é a população da Hungria hoje. E com um clique, né? E com um clique, tum. Tá? Eu me lembro, quando eu pesquisei, falei do pântano de sangue, eu fui nas redações de jornais para pegar os arquivos, pegava xerox. Isso não existe mais. Né? Hoje eu teria tido muito mais facilidade. Eu tinha que ter dificuldade, eu ia procurar professores da USP para perguntar sobre biologia do Pantaneira.
eu precisava saber qual é o regime dos rios lá, qual é a velocidade, quanto tempo leva um barquinho para chegar da cidade A para a cidade B, porque o Miguel tinha que pegar um barquinho para ir encontrar o crânio na cidade B, e eu sabia se ele podia fazer isso num dia, e eu precisava saber que tipo de lanche ele usava. Foi uma dificuldade enorme para eu conseguir. Hoje, eu sei na hora. Tá? Então, isso facilitou muito. Então, por exemplo, as enciclopédias, eventualmente, perdem totalmente a função de ser. Mesmo dicionários. Eu posso ter tudo isso digital. Agora, o livro de ficção é mais gostoso em papel, eu concordo com você. É muito mais gostoso em papel. Olha, ler Guerra e Paz digital não é fácil, viu? Tem um monte de gente aqui falando que prefere o papel em si, que gosta desse contato. Para literatura, sempre é melhor. Ainda mais uma criança pequenininha. Uma criança pequena, ela pega o livro, ela dobra e tem tá bom, você tem na tela tudo colorido, mas não sei, talvez para o livro, veja só, o livro didático. Vamos ver, um menino do ensino médio, ele tem que comprar um livro de química dessa grossura, um livro de física dessa grossura, um livro de história dessa grossura. Não é melhor ele ter um tablet com isso tudo? É mais leve na mochila. E depois que você lê, que você vai guardar o livro, o tablet é mais simples porque está tudo lá, você não vai ocupar espaço. Enquanto o livro físico, você cria uma biblioteca. Você passa para o segundo ano do ensino médio, o livro do primeiro ano, aquele catatal, não é mais nada. Sabe? Então, eu acho que isso será substituído mais facilmente pelo livro digital. Mas o livrinho coloridinho, olha aqui, o Rogério Borges, olha o desenho do Rogério. Gente, sem falar que cheiro de livro novo é uma coisa que é impagável. Olha que bonitinho, olha a carinha do índiozinho. Sabe, eu não sei. Se eu sou criança, eu prefiro esse aqui. Eu prefiro, é mais bonitinho. Mas, sei lá. Mas olha, não lute contra o moderno. O novo virá, o novo vem. Mas o novo não destrói o passado. Eu tenho certeza que, por exemplo, estava falando hoje com uma grande editora de agronomia, me falando do agronegócio, e realmente, hoje, no campo, você não precisa de um homem forte, bom de enxada. Esse cara perdeu a vez. Eu, quando fui jornalista no tempo do linotipo. Eu fui no tempo dos tipos móveis. Eu me lembro quando eu estava na redação, quando veio pelo Telex. Nossa. Ninguém sabe o que é Telex, já explico. Dallas urgente, o presidente Kennedy acaba de ser assassinado. E nós fomos fazer a edição extra. Telex era uma serpentina, que nem serpentina de carnaval, que girava. E vinha letra por letra. E você ia lendo assim. O presidente Kennedy foi assassinado. Hoje é tudo muito mais rápido, muito mais fácil. E tá bom, o cara do Telex perdeu o emprego. O linotipista no meu tempo era o príncipe da gráfica. Hoje, quem precisa de um linotipista? Você nem sabe o que é linotipo. Mas vai num museu de jornalismo, é genial. Alguém te explicar que caía letrinha, caía chumbo derretido numa forma, e saiu uma letrinha, um monte de letrinha enfileirada. Era lindo aquilo, cheirava mal, fazia mal pro pulmão. Eu só queria aproveitar para falar que eu acho que é um prazer muito gostoso ouvir o senhor falar sobre qualquer assunto, porque acho que toda aquela magia que a gente vê nas páginas, a gente ouve nas palavras do senhor. É muito gostoso. Eu juro que eu poderia passar anos aqui conversando com o senhor. Mas vamos voltar às perguntas. A gente fala de tecnologia e o cinema também trouxe uma nova visão para o livro, né? Tem livros que são adaptados para o cinema, tem filmes que acabam depois virando livro em muito menor quantidade, mas o que o senhor acha da adaptação do livro para o cinema? Ela é benéfica? Ela depois faz as pessoas se interessarem em ler o livro ou ela faz com que perca o interesse? Não, são duas mídias totalmente diferentes e geralmente é uma outra obra de arte. O filme é obra do diretor de cinema. Não tem mais nada a ver. O livro foi uma inspiração que fez esse diretor fazer um outro filme. O único filme que ficou muito fiel ao livro foi O Poderoso Chefão, porque o Mário Puzo, autor do livro, ficou junto do Coppola fazendo o filme, tá? Então e ficou muito bom. Mas normalmente não.
Você leu Guerra e Paz e assistiu o filme com José Ferrer e acho que era Audrey Hepburn, se não me engano. É totalmente diferente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Will Brynner fazendo os Irmãos Karamazov, não tem nada a ver. Mas é outra obra de arte. Outra obra. Eu, particularmente, não permito mais que nenhum livro meu vá para o cinema. Por quê? Porque eu tive uma experiência muito ruim mesmo. Um dos meus livros foi levado para o cinema e foi de tal modo moído no moedor de carne que ficou um troço intragável, tá? Pelo menos para mim. Mas tudo bem, eu deixei, está deixado. Mas não deixo mais. Perde a essência, né? Não, faz outra coisa, outra história. Só fizeram uma outra história muito diferente da minha. Não foi nem baseada na minha história. Foi levemente inspirada na minha história. Então eu não deixo mais. Porque eu uma vez, a Droga de Violência sempre pedem para fazer filme, eu não deixo. Mas uma vez veio um rapazinho, falou, Pedro, só quero mostrar para você, eu sou da faculdade de cinema e tal, veja a adaptação que eu fiz. E posso ler as primeiras 30 páginas? Falei, claro, querido, tudo bem. Aí ele leu e eu falei, interessante. Mas o que você acha? Não acho nada, imagina. Em primeiro lugar, ele faz os meus meninos andarem de moto. Nesse momento, ele já não é mais meu livro. O meu livro são meninos de ginásio, do Fundamental 2, que ainda tem dificuldade de papai deixar ir para o shopping à noite. Sim. Se ele anda de moto, ele já é adulto, já é outra história. De cara já é outra história. Não é a mesma. Entende? Já pensou se eu vejo como eles andando de moto? Tá? Aí o crânio tinha largador de orelha. Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entende? Ele já deslocou. Por exemplo, eles têm nessa história, vocês notam que é o despertar no livro, se você lembra, é do despertar da atração sexual entre menino e menina. Então eles olham para a magria assim. Se eles são adultos, não olha mais, já dá para namorar direto. Né? Entende? Eles ainda não dá ainda. Eles têm 12, 13 anos, ainda não chegou. Hoje em dia ainda fica, não sei o quê, nas festinhas, mas ainda há limites. Se ele tem 18, são adultos. E ele botou os meninos já com 18 anos. E já estragou tudo. Já não é mais. Entendeu? O fato do chumbinho ser café com leite, como se ele tem 17, outros 19, já não é mais café com leite, tem a mesma idade quase. Sim. Então já estraga, já não é mais o livro. O livro fica outro livro. Então eu prefiro enquanto eu viver. Tá mesmo, a não ser que venha o Steven Spielberg e me dê aquele monte de dinheiro, aí eu não vou ver o filme, mas deixa ele fazer. Mas olha, a própria Jenny Rowling, ela fez questão, todos os filmes ela faz parte, ela do jeito dela. Processo criativo participa, ela não deixa o diretor navegar. Ela é meio autora do filme também. Sim. Eu não teria esse poder. E nem quero ter, meu Deus. Seu negócio é livro, né? Meu negócio é livro. Adoro cinema, mas ver os outros filmes. Agora, Pedro, a gente estava falando um pouquinho dessa tradição do Brasil, de a gente não ter essa tradição bacana com literatura. E quando você vai viajar para o exterior, a gente estava falando sobre isso aqui no programa essa semana, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, como uma referência, tem livro nas farmácias, tem livro nos mercados, tem livro em tudo quanto é lugar que você vá, você dá de cara, de fato, com livros. E aqui a gente vive uma outra realidade em relação a isso. Você acha que, de certa forma, isso também é prejudicial para incentivar o gosto pela literatura? Talvez se a gente tivesse isso mais acessível, mais no nosso dia a dia. Você vai numa farmácia, você vê livro. Você vai no mercado, você vê livro. Isso trouxesse mais aquela curiosidade? Bom, aqui eu precisaria o dia inteiro, porque eu sou sociólogo e estudei muito isso. A diferença cultural que tem, por exemplo, os Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos foram ocupados, foram colonizados por famílias que tiveram que fugir da Europa por razões políticas e eventualmente religiosas. Veja, o Cheito tinha brigado com o rei ia mandar cortar a cabeça dele. Um Cheito que brigou com o rei é um Cheito de certo nível. Então, aquela caravela Pilgrim que vai para os Estados Unidos, são pessoas de um certo nível. Pessoas, homens que vieram para lá com suas esposas,
com os seus livros, com os seus professores, com o seu pastor, com a sua cultura. Se você notar, os Estados Unidos é a continuação cultural da Europa. Tá? Nós não fomos, nós fomos ocupados por homens, sem mulheres. Vinham homens para cá para saquear esse país, essa região, para pegar para o Brasil, voltar para a Europa ricos, para caçar índio e fazer escravo. E aqui precisavam de mulheres. Então se relacionavam com as índias, com as escravas e davam o nosso povo. Nós não somos a continuação natural da Europa. Nós somos uma outra coisa. E uma outra coisa que passou por baixo. Esses homens que vinham para cá eram a escória da Europa. Não vinham pessoas aqui ilustradas para cá. Vinham piratas, traficantes, degredados para cá. E chegavam aqui, se relacionavam com as índias e com as negras e criavam o povo brasileiro. E aos poucos a gente está vindo. Mas não veio a escola. A escola vem muito tardiamente. Nós demoramos muito para fazer uma faculdade no Brasil. Tá? A América não. Você vê que a América é totalmente diferente da América espanhola e portuguesa. Porque tanto espanhóis como portugueses, a terra não pertencia a quem vinha para cá, pertencia à coroa. Na região da americana, quem ia para lá, a terra era dele. Tá? Então ele trabalhava melhor aquela terra, ele criava os filhos melhor. E outra coisa, uma outra coisa rápida. No século XVI, um padre alemão briga com o Vaticano e faz o protestantismo, que é o Lutero. Uma das coisas que ele diz é que para você ser cristão, é obrigatório que você pessoalmente leia a palavra de Deus na Bíblia. E para você ler a palavra de Deus, você precisa saber o quê? Ler. Então, quem virou luterano na época, e calvinista, fez um esforço para que seus filhos aprendessem a ler, para poder se tornarem cristãos e lerem a Bíblia. Agora, aqui não, nós fomos colonizados pela Igreja Católica. Você não é obrigado a ler a Bíblia, você não precisa aprender a ler. Então, no século XVI, XVII, você saber ler ou não mudava nada a tua vida, mas para aquela gente mudava, porque a minha religião obriga que você vai ler. Aqui não preciso ler, eu não preciso saber ler. Então para que eu vou aprender a ler? Por que eu vou fazer meu filho aprender a ler? Para que escola? Até hoje, para que escola? Entendeu? Então essa é a nossa dificuldade. Nós temos que virar isso aí, nós precisamos ter amor pela leitura. Nós precisamos que nossos filhos saibam ler. Nós ainda temos, por pesquisa, nós sabemos que cada 4 adultos que dizem saber ler, só um deles compreende o que lê. Então nós temos 75% dos adultos que se dizem alfabetizados no Brasil como analfabetos funcionais. Como é que num mundo de tecnologia como hoje nós vamos fazer um grande país? Como é que nós vamos votar bem? Como é que nós vamos descobrir a diferença entre o discurso de um demagogo e o discurso de alguém que realmente queira o bem do Brasil? Nós vamos acreditar no demagogo que fala, dá o poder para mim, porque eu vou fazer a tua vida por você. Não precisa, fique quieto, me obedeça. Eu tenho a ideia do que outro que diz, vamos fazer juntos, vamos ler juntos, gente. Vamos aprender, vamos descobrir juntos os caminhos para melhorar este país. Juntos, nós todos somos brasileiros, tá? Vamos botar os melhores, vamos ouvir os melhores. Vamos fazer as reformas que forem necessárias. Não pode deixar que eu faço. Este é o demagogo e nós sempre temos votado nos demagogos. Nós sempre votamos naqueles milagreiros. Posso citar Jânio Quadros, tá? Eu vou varrer a corrupção, porque ele era a corrupção. Não, o outro não, eu vou lutar contra os marajás, votem em mim. E assim continuamos até hoje, tá? Porque somos ignorantes. Nós não somos culpados, nós somos vítimas. Lute pelos teus filhos, cara. Lute pela tua filha. Faça com que ela tenha a força e a capacidade de escolher. Não deixa ela tomar a droga da obediência.
Eu poderia levantar aqui e te aplaudir mais uma vez, porque acho sensacional tudo isso. Agora, acho que as pessoas, às vezes, elas têm tanta preguiça da interpretação que elas deixam a forma de falar se sobrepor ao conteúdo do que está sendo dito. Então, às vezes, alguém que fala mais forte, de fato, chama mais atenção do que alguém que tenta atrair pelo conteúdo. Claro, você olhar e dizer, esse cara tá querendo me enrolar, hein? Esse cara está querendo me enrolar, olha como ele fala bem. Quer me enrolar? Não me enrola, não. Você tem que saber. Se você não interpretar o que você ouve, você engole o discurso mais vibrante. E as fake news vão... Não é? As fake news, por exemplo, você acredita em cada bobagem que aparece, só porque apareceu no Facebook. Você fala, o que é isso? Às vezes eu leio umas coisas que são de arrepiar o cabelo. Aí eu recebo de volta, dizer aquilo como mais uma verdade, gente. Agora, se nós não temos capacidade crítica, se você só tem capacidade crítica se você realmente leu muito, tá? Se você pensou muito. E, sabe, nós somos muito inocentes, nós somos enrolados. Temos sido enrolados durante 500 anos. Nós temos sido enrolados. Nós, durante 308 anos, nós fomos uma colônia dos portugueses que só nos exploravam, só nos destruíam. Depois sai os portugueses e fica o filho do português, com um império escravocrata, ignorante, sem escola. Sai o filho, fica o neto do português, sai o neto do português. Fizemos uma república velha na mão dos donos de terra, ignorante. 90% da população brasileira no século XX era analfabeta. Quando eu nasci, metade da população brasileira era composta por analfabetos totais. Gente que nunca tinha ido para a escola. E nós tentamos fazer a nossa república em 45 com esse povo. Era proibido, o voto era só para uma minoria que votava, só os senhores de terra que votavam. E nós tivemos uma ditadura militar pesada, ignorante, que nunca fez uma revolução educacional. Tentamos depois, aos trancos e barrancos, começamos, aí morre o presidente, ainda tem que pegar o vice, e vamos que vamos, estamos tropeçando, e já de 4 caçamos 2, quer dizer, tá ruim o negócio. Vamos tentar, gente, mas vamos tentar na compreensão. Põe os pés no chão, deixa de fazer a luta do nós contra eles. Nós temos que ser todos brasileiros. Escolha melhor, escolha com a tua cabeça. Não se deixe iludir, não acredite em qualquer discurso. Eu vou resolver o problema da segurança, eu vou resolver o problema da inflação, eu vou resolver o problema da pobreza. Não vou resolver. Nós vamos resolver, se estivermos juntos. Tá? Com humildade. Vamos saber que estamos num lugar ruim. Nós somos um país atrasado demais. Nós estamos nos últimos lugares de compreensão leitora e de matemática do mundo. É verdade, temos o IDH baixo. Não adianta dizer que nós temos a maior pecuária, a maior agricultura do mundo. Isso é bom, tá bom, entra um dinheirinho, mas nós ainda somos atrasados. Vamos lutar por uma revolução educacional, mas ela só vai começar na minha casa, com meu filho no meu colo. Eu tenho que ver. Se ele não entendeu o que a professora falar, ajuda ele. Senta junto, dê algumas horas de tua vida para o teu filho. Fala, não, agora eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, vou tomar uma cerveja com meus amigos. Meu problema do meu filho é da minha professora. É da professora dele. Gente, nós vamos continuar onde estamos. Vamos abrir os olhos. Mas não é divididos que nós vamos abrir os olhos. E, infelizmente, o Brasil está dividido nesse momento. Pelo desespero nós estamos divididos. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Não é que a verdade pura está de um lado ou está do outro, eu vou escolher o time. Olha, não é Flamengo contra Fluminense, não é Corinthians contra Palmeiras, é Brasil, uma coisa só. Pensa assim. Respira fundo e vamos construir um país melhor. Pedro, eu não tenho palavras para agradecer tudo que você acrescentou ao nosso programa, todas as informações que você trouxe. Tem aqui um monte de gente mandando várias perguntas e dando muito parabéns por tudo que você falou. Eu acho que só
esses esclarecimentos eles já fazem pelo menos que a população abra um pouco os olhos e consiga olhar para o Brasil de uma forma diferente, num ano tão importante para a gente como é 2018. Muito obrigada por ter participado hoje, por ter trazido tantas coisas maravilhosas para a gente. Muito obrigado pelo espaço que você me deu de falar com os meus netinhos queridos. Eu amo vocês todos, vocês sabem disso. O senhor fala com o Brasil, com o mundo inteiro, e é incrível isso. Muito obrigada. Bom, e para você que acompanhou toda essa aula aqui que a gente teve, além de tudo isso e de todas essas notícias, você encontra vários outros assuntos que são destaque no Brasil e no mundo aqui, no site e nas redes sociais da Isto É. Dá só uma olhada. Acuado, Zé Dirceu já recorre ao Supremo para evitar prisão da Lava Jato. Alckmin diz que ideal é que Aécio não seja candidato. Estações do metrô em São Paulo oferecem vacina contra a febre amarela. Parlamento Europeu exige presença de presidente do Facebook. Para saber mais sobre essas notícias, é só acessar istoé.com.br. Bom, esse foi o Isto É ao Vivo, segunda edição dessa quarta-feira, 18 de abril. Amanhã às 11 da manhã a gente está de volta com outras informações. Vale lembrar que você pode acompanhar a nossa programação multiplataforma de várias maneiras. A partir da nossa home, istoé.com.br, ou através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. E se você quiser rever o nosso programa e toda essa aula que a gente teve aqui com o Pedro Bandeira, é só você entrar no nosso perfil, ou no YouTube ou no Facebook, que todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Tem um pessoal aqui mandando parabéns, várias pessoas mandando parabéns, e o José de Paula fala, Pedro para presidente. Apoio essa proposta. Então, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui. Desculpa, não consegui ler as perguntas de todo mundo. Teve muita gente que mandou coisa. Teve até uma pessoa que me questionou por que eu não li a pergunta dele. Desculpa, eu perdi. Mas acredito que a gente ainda vai ter várias outras oportunidades de trazer o Pedro Bandeira aqui e falar muito mais sobre tudo isso. Então, eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Muito obrigada e até amanhã. Isto É ao Vivo. Informação que vai até você.